Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para o nosso episódio semanal aqui no feed aberto sobre NBA. Lembrando, depois do carnaval, um episódio no feed aberto sobre NBA, um no exclusivo para apoiadores, assim como na NFL, um episódio no feed aberto que já foi postado essa semana. Inclusive, eu e o João Eduardo Dutra fizemos nossas previsões ousadas para off-season da NFL, sobre draft, mercado de free agents, então escutem. Lá na NBA a gente não está no off-season, mas assim, eu sou sempre transparente aqui com o meu público, Ricardo, semi-off-season da NBA, né, que são esse período pós-All-Star Game, pré-playoffs, que é você que trabalha cobrindo a NBA, assim como eu, você sabe que é o momento que a liga dá normalmente dá uma abaixada, né, em termos de energia. Eu sinto que esse ano um pouco menos por conta de quão agitada foi a janela de trocas, né? Mas é sempre um período que daqui a algumas semanas a gente vai estar olhando aqui pro relógio e, pô, dá pra começar logo os playoffs, não? É bem por aí mesmo, Gabriel. Primeiro, antes de tudo, obrigado pelo convite, sempre um salve aí pra todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes. É um prazer estar aqui de novo. E realmente é sempre assim, esse período pós-All-Star, esses 25 jogos, 28 jogos aí para cada time pós-All-Star antes dos playoffs, é um momento que é meio de marasmo, todo mundo queria descanso, todo mundo parece que ainda queria mais descanso, então volta meio, né, ainda não pé no acelerador. Muitas vezes você tem os times mais fracos, que todo mundo quer que perca, todo torcedor quer que perca por causa do draft, ganhando um pouco mais, porque os times mais fortes já estão começando a tirar o pé, já se esforçar menos. O que muda é exatamente o que você disse. Como a trade deadline foi mais movimentada, teve mais troca, teve mais astros mudando de lado, então acho que está mais agitado um pouquinho, acho que tem menos gente tirando o pé do acelerador, acho que tem mais cobertura, mas é um período que, via de regra, é assim mesmo. A gente está no aguardo, na verdade. Verdade, né? E hoje a gente vai falar sobre 3 times que estão muito quentes nesse momento. 2 times que mudaram bastante na janela de trocas, que fizeram as 2 maiores negociações, o Los Angeles Lakers e o Golden State Warriors. A gente tá gravando aqui na terça-feira. Os 2 times vêm de grandes vitórias, né? O Warriors contra o Dallas Mavericks no domingo, na tarde do Andre Iguodala, né? Ele teve o número aposentado pela franquia, então foi uma grande cerimônia e tal, e o time jogou muito bem, e vem jogando muito bem. O outro time é o Los Angeles Lakers, que venceu com autoridade um time que era um grande algoz deles nos últimos anos, que é o Denver Nuggets, com algumas formas diferentes de defender o Nikola Jokic que deram muito certo. E o outro time é o Detroit Pistons, que é o time que vem com a maior sequência de vitórias na NBA atualmente, se eu não me engano. Posso estar errado, mas se eu não me engano. 7 vitórias consecutivas. Vem num momento muito bom. A gente vai falar sobre ele. Eu tenho um quadro... Oi. 7 vitórias seguidas do Pistons é a maior sequência invicta em 10 anos. Desde janeiro de 2015 o Pistons ganhou 7 jogos seguidos. 2015 já era aquele time com Andre Drummond, Reggie Jackson, que eu achava que seria alguma coisa, e aí foi varrido pelo Cavaliers. Verdadeiro esquadrão, né? Verdadeiro esquadrão. Tinha o Tobias Harris também, já tinha o Tobias Harris, bem lembrado. Vocês que assistem aqui o podcast solo, normalmente dá pra ver, eu tenho um quadro do Detroit Pistons aqui na minha parede, né, que normalmente fica aqui. Ele caiu ontem sozinho, ele era colado, né, tinha cola aqui, ele caiu do nada, não esbarrei nele, não aconteceu nada, ele caiu. A ciência vai dizer que tem alguma coisa a ver com calor, e já tá há alguns anos ali. Acho que a minha impressão inicial foi assim, pô, será que isso é um sinal ruim e tal, não sei o quê. E me apontaram no Instagram, eu postei a foto dele caído e tal, me apontaram o seguinte: desde que ele estava colado na parede, alguma coisa boa aconteceu? Não. Então pode ser um sinal bom. E de fato os Pistons vêm num momento muito bom. Mas vamos começar pelo... Como você quer começar? Pelo Lakers ou pelo Warriors? Vamos deixar pro Pistons pro final. Por mim, eu realmente jogo uma moeda pra cima e escolho. Mas já que eu tenho que escolher, eu não vou ficar pegando. Eu vou escolher o Warriors porque você mandou, se não me engano, Warriors e Lakers. Então vamos manter aí a ordem. Golden State Warriors, um time que
Desde que o Jimmy Butler chegou, eles venceram 5 de 6 jogos. É um time que... Tudo bem, você pode questionar aí a força do calendário do Golden State Warriors nesse período, né? Pegando aqui rapidamente. Eles tiveram alguns jogos também contra times desfalcados, né? Tipo o Bucks sem Giannis. Eles perderam pro Mavericks, pro Katakata do Mavericks, que foi uma derrota bem ruim. Mas derrotaram o Houston Rockets, derrotaram o Sacramento Kings e derrotaram um Mavericks um pouco mais equilibrado. Derrotaram o Chicago Bulls também, que já tá no modo tank. Então não é uma grande sequência, mas pode falar. Não, a derrota contra o Dallas, muita reclamação do Warriors, né, de arbitragem no final. Eles realmente não, assim, foi uma derrota apertada e com muita reclamação. Sim. Mas eu acho que é muito o teste do olho e os números que vem mostrando, e eu acho que tá acontecendo o que a gente esperava, né? Primeiro, duas coisas que a gente esperava. O Jimmy Butler tava mesmo fazendo um corpo mole em Miami. Ele tá jogando muito melhor. Aliás, parando tudo aqui. Eu falei que meu convidado hoje é o Ricardo Sabolito, editor do Jump. Eu acho que eu não falei no começo, eu já puxei falando Ricardo. Já tá tão em casa já, né? Da casa aqui. Então peço desculpas, Ricardo. Agora que eu me toquei, que eu esqueci de te apresentar. Sigam ele no Stabolito, @StabolitoJumper lá no Twitter. Ter esse cara que pode atacar a cesta e conseguir um lance livre já é algo que o Golden State Warriors não tem há muito tempo, né? E esse cara que, se a jogada que o Warriors chama não dá certo e você tem 8 segundos na posse de bola e você precisa de alguém que crie o próprio arremesso, o Warriors não tem há muito tempo, né? O segundo cara, né? Além do Curry, né? Porque você teve ali em 2022 o Jordan Poole. Eu acho que é fácil transformar o Jordan Poole num meme hoje em dia, mas ele era tanto que ele recebeu um contrato de $30 milhões por ano depois daquele ano, e depois você volta pro Kevin Durant. Então, muito tempo que o time não tem essa segunda opção, e eu acho que ele assimilou muito bem o que o Warriors faz. Ele já mostra um bom encaixe com o Draymond, né, em questão de cortar e ele receber e saber pra onde se movimentar, e o nível de esforço dele simplesmente aumentou em relação ao que a gente via em Miami, né? Então era óbvio, mas a gente tá vendo esse óbvio acontecer, né? O Jimmy Butler não era aquele jogador que a gente viu na primeira metade da temporada com o Miami Heat. Isso aí era meio que óbvio, né? Que não ia ser, né? E, assim, nem ele fez muita questão de dar a entender que era uma fase ruim e tal, né? Ele mesmo já escancarou logo, ó, tô puto da vida aqui, quero sair, dane-se. Bem, eu tinha, no início, Gabriel, eu tinha reservas com o encaixe do Jimmy Butler, mas por um motivo um tanto diferente quanto muita gente. Muita gente falava do arremesso, e assim, é um problema comum quando se fala do Warriors, é você cair na vala comum de falar de arremesso, passamento, quando a chave do Warriors nunca foi essa, né? Sempre foi movimentação, mobilidade, dinâmica, versatilidade. O meu problema é que o Jimmy Butler não era esse jogador que a gente está vendo há algum tempo, mesmo quando ele estava motivado. Ele deixou um pouco de ser esse cara de movimentação sem a bola, ele meio que se acomodou em ser muito mais um jogador com a bola, tanto que parte do problema dele em Miami, se fala, é quando o Eric Spoelstra chegou para ele e falou: o Tyler Herro tem que jogar mais com a bola e tal. E aí isso já foi um problema para ele. Nesse começo ele voltou no tempo, digamos assim, nessa questão. E é um efeito coletivo, é um time que está rejuvenescido em quadra. Você pega o time jogando agora com o time que está jogando em 10 de janeiro, Gabriel, não é outro time porque o Jimmy Butler está lá, é outro time porque todo mundo está para cima, tá todo mundo melhor, sabe? Tá todo mundo mais animado. Tem um efeito anímico no time que realmente salta aos olhos. É um time mais rivais em quadra. É a minha impressão. Agora, a diferença que o Jimmy Butler faz ela é, assim, é incrível, né? Como você disse, é o criador que o time precisava, o segundo criador, digamos assim, né? Criador com a bola, tanto diferente do Draymond Green, que também é um criador à sua forma, né? Um criador mobilizando o jogo e tal. É um cara que, como você mesmo disse, é um cara que traz lances livres, que é um problema que não é do Warriors essa temporada, é um problema do formato em que o Warriors joga.
O Warriors nunca teve um jogador de volume de lance livre, nunca foi muito o que o Warriors faz, especialmente de 2020 para cá. E com o Jimmy Butler eles têm isso. Stephen A. Smith está gastando, Gabriel, na ESPN a explicação de que o Jimmy Butler cavar muitos lances livres dá tempo para o Stephen Curry respirar e ele não tem que sair tanto de quadra, né? O que é o típico Stephen A. Smith, mas eu acho que tem certa lógica também. Eu não acho que seja absurdo. Eu acho que é uma leitura até mais criativa um pouco do que está acontecendo. Agora é mais do que isso, Gabriel. Assim, é diferente quando você tem o Draymond Green ou o Stephen Curry iniciando o ataque, movimentação, e o Andrew Wiggins está fazendo um bloqueio fora da bola para alguém, para o Jimmy Butler fazendo um bloqueio fora da bola para alguém. Jimmy Butler é um jogador mais físico, um jogador que é uma ameaça maior, especialmente cortando para a cesta, depois de um bloqueio para outro jogador. Então, sabe, eu acho que o modelo está rejuvenescido com um jogador como ele. É um jogador que não é um encaixe assim, feito dos céus, no esquema do Warriors. Você fala, isso, ele nasceu para jogar no Warriors. Não é exatamente isso, mas eu acho que dentro do possível é exatamente o que o Warriors precisa. Sentindo que o Warriors não deveria pegar um jogador que é feito para ele. Ele tem que ser um pouquinho diferente. Ele tem que, sabe, ele tem que trazer alguma coisa especial, tem que trazer um pouquinho a mais, uma coisa diferente, especialmente porque essa é provavelmente a última chance mesmo. Não só do Draymond Green, não só do Stephen Curry, mas do próprio Jimmy Butler também. Está chegando a última chance dele estar num candidato ao título, digamos assim, regular, né? Então acho que para todo mundo tem sido muito interessante. E eu acho que ele é especialmente interessante para o Warriors porque ele não é esse encaixe ideal. Sabe? Tem algumas coisas que fazem ele um tanto diferente do que você imaginaria de jogador do Warriors. Eu concordo plenamente, né? Até porque o próprio Warriors, eles mudaram muito o estilo de jogo. Não é aquele Warriors mais de 2016 que era tudo movimentação, corte o tempo todo. E hoje você tem um time muito mais... não é a base deles, mas você tem jogadas de pick and roll, você tem esse tipo de coisa. E você precisa, né, de um cara como que consiga criar o próprio arremesso, né? Até porque não é mais o Stephen Curry de 2016, né? Não tem um Klay Thompson no auge, como tinha aquele time. Draymond propriamente no auge, quando ele ainda arremessava de 3. Harrison Barnes jovem, Andrew Iguodala jovem e tal. É um time que não é o mesmo encaixe, assim, aquela máquina de precisão que eram aqueles times, né? Então precisa desse cara que possa tirar 2 pontos ali no muque mesmo, né? E é algo que a equipe não tinha há muito tempo. E eu acho que o peso que está sendo tirado do ombro do Stephen Curry é gigantesco, né? Porque teve aquele momento no início do ano que o Buddy Hield acertava todos os arremessos dele, né? Tá parecendo tipo 120% de 3, né? Que era o aproveitamento do Buddy Hield, né? A bola caía, depois caía de novo, né? No mesmo kick, subia, caía de novo a bola. E mesmo assim o Buddy Hield, né? Ele mostrou que não dá pra confiar que é esse cara o ano inteiro, né? Então, rejuvenesceu mesmo o time do Golden State Warriors. Tanto que o Curry, ele fez 30 pontos em 29 minutos contra o Dallas Mavericks, né? E é um cara que vai fazer 37 anos daqui a 3 semanas. Não pode ter... Ele não vai conseguir carregar o time, não digo como o 2016, 2022. Ele já não é o mesmo jogador fisicamente, né? Que ele, apesar dele ter... Acho que é um jogador muito mais forte do que ele era no início da carreira e tem uma resistência física absurda, né? Você vê a quantidade de... O chão que ele cobre durante uma partida, imagino que seja o número 1 na NBA. É o cara que mais cobre distância. A questão é, Ricardo, você coloca esse time como um candidato real na Conferência Oeste? Porque já até adiantando uma discussão que a gente vai ter sobre o Lakers também. Porque você olha a classificação na Conferência Oeste, você tem o Oklahoma City Thunder bem acima dos demais. Pra mim é um time que tá num patamar completamente diferente do resto da conferência. Você tem o Denver Nuggets, que pra mim com o Jokic eu colocaria como segundo favorito, né, no Oeste, mas veio de uma derrota feia pro Los Angeles Lakers e tem os seus próprios problemas. E aí você vai pra Memphis Grizzlies, que é um time que eu vou acreditar vendo nos playoffs,
porque eu não confio nesse time com essa versão do Ja Morant. Houston Rockets é um time que tem problemas seríssimos no ataque pra fechar jogos. Você tem o Lakers, que a gente vai discutir. Você tem o Clippers, que tem uma ótima defesa, mas é um time liderado pelo James Harden e Kawhi Leonard. Não precisa falar mais nada além disso. Você tem Minnesota Timberwolves e tal. Você tem Dallas Mavericks, que sabe-se lá o que vai ser, sabe-se lá quando Anthony Davis vai voltar. E aí você tem o Golden State Warriors na 9ª colocação. Eu não acho que o Warriors teria medo de enfrentar qualquer time desses times na frente deles, né? Então, o que você acha? Qual que você... um prognóstico real pro Golden State Warriors, levando... Obviamente, a ressalva é uma ressalva pequena ainda desse time com Jimmy Butler. Bem, primeiro, pra mim o Oeste tem um candidato ao título, sinceramente. Eu acho que, tirando o Thunder, eu olho pra todos os outros e falo, tá, põe aí todo mundo numa sala, mistura e pode ser qualquer um, sabe? Não é uma grande diferença. Eu acho que o Warriors que a gente tá vendo agora, Gabriel, ele tem boa chance de estar ali com o Denver, sendo os times que são os prováveis, digamos assim, segundos, digamos assim, né? Denver a gente dá esse crédito para Denver muito porque tem o melhor jogador do mundo, né, que é o Jokic hoje, e tem um know-how vencedor. Quem sabe que esse time já ganhou, então você tem que respeitar o que já fez. Eu acho que o Warriors, tendo possível, ele meio que entra nessa prateleira. É um time que obviamente tem know-how de como vencer, e se não tem o melhor jogador do mundo, tem o melhor arremessador do mundo, junto com um jogador que rejuvenesceu tudo, né? Que você olha pro time e parece que deu vida nova pro time, fôlego novo pro time. Eu acho que a tendência é que o Warriors se encaixe nesse ponto. Eu acho que tirando o Thunder, o Warriors não teme ninguém, mesmo estando em 9º hoje, não teme ninguém que está à frente dele, e eu acho muito difícil o Warriors terminar em 9º. Eu acho que o Warriors dá sinais de que vai ganhar fôlego, que vai subir. Eu acho que o Warriors tem chance real de pegar uma vaga direta nos playoffs, aí eu não sei se em 6º, se em 5º, mas eu acho que o Warriors hoje dá sinais reais de que melhorou, que pode fazer isso, e tem uma das tabelas mais fáceis entre todo esse pessoal do Oeste, agora daqui até o final. Então, é factível você pensar que ele vai subir. Essa nova posição não reflete o que ele é hoje e o que ele pode ser. Eles têm uma vitória atrás, né, do atual 6º colocado, que é o Los Angeles Clippers, né? Então, isso não é nada, né? E aí você já tem uma pequena diferença pro Houston Rockets, né? Que tem 35 vitórias, um time que passou por um momento difícil. Tem queda livre, né? Passou por um momento difícil com lesões e tal, mas eu tô nessa linha. Eu acho que você tem o Oklahoma City Thunder, e aí você tem um monte de time depois deles que, dependendo do encaixe, pode vencer um time ou pode perder para outro time, e aí vai depender de saúde e tal. O próprio Golden State Warriors não tá 100% saudável, né? Não tá com o Kuminga ainda de volta. E esse é um ponto interessante, porque assim, o Kuminga talvez seja o cara que a gente olha e fala, esse talvez seja o encaixe mais complicado pro Jimmy Butler. Sim. Sabe? Talvez. Porque você já tem Draymond que não arremessa, o Jimmy Butler que não é um arremessador. O Kuminga, já é difícil ter os três ao mesmo tempo em quadra. Exatamente. Eu acho que esse é um cara que talvez a última fronteira seja entender como vai funcionar com o Jonathan Kuminga já integrado também. Agora, eu realmente acho, é o que você falou, você mistura todo mundo e todo mundo pode vencer todo mundo em uma noite. Se você me disser, Ricardo, Ja Morant, o que você tá vendo na temporada regular é uma ilusão. Ele tá se preparando para os playoffs, ele vai chegar tirando nos playoffs. Você já olha o Memphis de outra forma também. Assim, sabe, o Houston vai... esquece esse Houston aí que você tá vendo agora. O Houston vai estar completo, vai estar legal. Não se preocupa tanto com isso. O Houston já ganhou outra forma também. Era um time que estava bem melhor há um mês atrás. Então, sabe, as coisas mudam muito. Minnesota tem a tabela mais fácil. Se eu não me engano, o Warriors tem a segunda tabela mais fácil entre todo mundo do Oeste. Minnesota tem a mais fácil. Então, às vezes, Minnesota ganha uma atração aí, né? Ganha uns jogos, pega uma sequência boa, ganha os jogos. A gente pode ver eles de outro jeito. O perigo é Minnesota o Julius Randle voltar de lesão, né? Esse é o medo. Como diria César Bralli, né?
Complicado. Eu concordo com o Ricardo. Acho que o Warriors vai acabar subindo, vai acabar tendo uma das vagas diretas aos playoffs, que nos leva ao próximo time aqui na Conferência Oeste, que a gente vai falar, o Los Angeles Lakers, que eu vi saiu um vídeo muito legal, que é como um podcaster parou o Nikola Jokic, né? Que é explicando o plano de jogo do J.J. Redick, que era um podcast. Ele, da época que ele era jogador ainda, ele já fazia um podcast que eu escutava. Não escutava todo o episódio, mas escutava de vez em quando. Eu era muito fã do J.J. Redick, comentarista, inclusive. Ele fez um plano de jogo, que era basicamente o Rui Hachimura marcando o Jokic dentro do corpo do Nikola Jokic. E se a bola tava vindo na direção dele, era marcação tripla no Jokic. Pô, Westbrook, arremessa de 3 aí. Aaron Gordon, arremessa aí. E deu muito certo. Mas eu acho que isso até ofusca um pouco, Ricardo, uma evolução do time dos Lakers que já vem de antes da troca do Luka Doncic, né? Um time que defensivamente vinha melhorando muito e continua, mesmo com todas as questões de pivô e tal, Anthony Davis fora e tal. É um time que continua essa evolução defensiva e, assim, fosse qualquer outro jogador, eu sinto que a gente estaria falando do LeBron se aproximando da briga pelo MVP. Porque eu tenho visto ele jogando com uma intensidade diferente. A gente vê até as postagens dele nas redes sociais. Ele é um cara que tá completamente energizado pela chegada do Luka. E sábado eu vi o LeBron correndo. Eu não lembro a última vez que eu vi o LeBron correndo tanto, né? E se esforçando na defesa. E esse jogo de transição que o Luka encontra ele. O LeBron correndo na quadra. É um negócio assim que a gente não tá muito. Não acontece com. Tem umas highlights que acontecem, todo mundo vê, posta no Twitter, pô, esse cara tem 40 anos e tal, não sei o quê. Mas não acontece tanto quanto, assim, a cada posse de bola. Mas eu tenho visto um LeBron mais energizado. Eu tenho visto um time com um padrão tático mais forte. Acho que o J.J. Redick tá fazendo um grande trabalho como treinador. Ele que é o Felipe Luiz, né, da NBA, fiz uma postagem sobre isso recentemente, né? Porque ele é um cara que era jogador, se aposentou e agora é técnico, estreou apenas no Los Angeles Lakers, e eu tenho gostado muito do que eu tenho visto. Eu acho que eles encontraram uma forma muito boa de lidar com essa questão da falta de um pivô protetor de aro de ofício, e eles mostraram que eles têm um bom plano para enfrentar o Jokic, e fora o Jokic não tem nenhum outro grande pivô no Oeste que vai te fazer, pô, você quebrar a cabeça pra marcar, né? Então eu acho que é muito promissor o que a gente tem visto com o time do Los Angeles Lakers. E eu acho que eles podem ser candidatos ao título já esse ano. Eu acho que eles estão nesse segundo grupo de time ali que pode chegar numa final contra o Oklahoma City Thunder. E aí são 7 jogos. E são 7 jogos no qual você tem de um lado o Luka e o LeBron. Por melhor que o Shea seja, tem Luka e o LeBron do outro lado. Então, torcedor dos Lakers, são muitos aqui no Brasil e no mundo todo, eu acho que o hype é justificável. Eu acho que talvez, vamos lá, eu vou ser um pouquinho mais ponderado talvez que você. Talvez, Gabriel, a gente esteja já se levando um pouquinho pela atuação contra o Denver também. Porque a atuação contra o Denver, assim, ela é muito representativa. Por tudo pelas dificuldades que o Lakers sempre teve contra o Denver, eu acho que ela é muito significativa e ela tem que ser. Antes, vinha de 2 derrotas, venceu o Portland, quase chegou perdendo no último quarto, se eu não me engano. Tá ganhando por 1 ponto nesse último quarto, final do terceiro quarto. Eu acho que assim, o que muda é que a cada jogo você vê o Luka Doncic mais integrado dentro do que você acredita que o Lakers vai ser. Mas né? O ponto é que essa melhora já vinha de antes da troca, né? Tanto que o time é o quarto colocado no Oeste. Aí que tá. Ele é o quarto colocado. Pra mim, ele é o quarto colocado do Oeste porque é o bolo. Sabe? Assim, eu não acho que o Lakers tem essa unidade a temporada toda. Eu acho que o trabalho de J.J. Redick é muito bom. E eu acho que ele é melhor do que eu imaginava quando foi contratado.
Eu dizia que era muito a escolha do LeBron, mas ele era bom, mas era muito a escolha do LeBron. Agora eu continuo, é a escolha do LeBron, mas ele é ótimo. Inclusive, se algum time do NBB quiser me contratar ou contratar o Ricardo pra treinar algum time, né? A gente Indicação do LeBron. tá vendo o sucesso dos podcasters, né? Comandando times, né? Então tá aí a sugestão. Então, e eu acho que de fato o J.J. Redick, o que ele mostra contra Denver talvez seja interessante pro Lakers, é que assim, esse é um cara que vai saber se preparar numa série de 7 jogos, né? Não é o Mike Budenholzer, por exemplo, né? Que o time jogava o jogo 7 da semifinal de conferência como se fosse o jogo 44 da temporada regular. E antes 30 minutos em quadra. Sabe, não tem ajuste, não é que não tem ajuste tático, não tem ajuste tipo tempo de jogador em quadra, tudo a mesma coisa, não. O J.J. Redick ele dá esse sinal que é muito, muito interessante. O Lakers, eu vou dar esse voto de confiança. O Lakers pré-All-Star Game realmente ele terminou, ele chegou bem, e eu acho que parte dessas derrotas que eu tô falando, contra o Utah, que perdeu um jogo contra o Utah, contra o Charlotte, se não me engano, perdeu, passa um pouco pela integração de um Doncic que estava machucado, então você tem claramente isso. A mudança de postura do LeBron, para mim, né, acho que passa muito por um cara que está olhando e percebendo que finalmente aos 40 anos ele não é o cara para ter a bola sempre, é o cara que vai ter que resolver, vai lá, LeBron. Resolve pra gente, entendeu? Eu acho que isso energiza o cara. Especialmente um cara como o LeBron. Acho que isso dá um fôlego novo pro cara. Sabe? O que me impressiona muito no Lakers hoje, com o Doncic jogando, é que o Austin Reeves tá... Sabe? Não teve problema com o Austin Reeves. Meu grande problema com o Lakers olha, agora com o Doncic, com o LeBron, o que o Austin Reeves vai fazer, né? Porque o Austin Reeves ele precisa da bola na mão, sabe? Não é que ele precisa da bola na mão, mas pô, vale a pena você ter o Austin Reeves pra ficar num canto de quadra, ou se movimentando só e tal, e esses primeiros jogos vale, sabe? Tá valendo, ele tá bem, ele se encontrou bem dentro disso. Acho que o Lakers, a defesa do Lakers está sendo surpreendentemente boa, né? Nesses jogos de início de Doncic também. Tirando o jogo contra Denver, que você tem que se preparar, é uma coisa à parte, né? Para o Lakers, o Denver é uma coisa à parte. Mas o que o Lakers, eu acho que antes estava fazendo também subir mais, ser mais agressivo. Já que não tem o defensor no ponto de ataque, Gabriel, vamos subir, sobe, seja agressivo na linha de passe, sabe? E você meio que deixa o Jackson Hayes, que geralmente é o pivô que sobra, né? Quando tem que ser o Jackson Hayes em quadra, eu acho que subir a defesa, eu acho que é inteligente, porque você faz o Jackson Hayes defender espaço, que é a melhor coisa que a gente entrega, atualmente, sabe? Ele não é o cara para ficar marcando no post Jokic, ele é um cara que o diferencial dele é ser móvel, é ser grande, então meio que você pode fazer isso, você pode ser um pouco mais agressivo, especialmente se você não tem um defensor de ponto de ataque, que é uma questão que o Lakers tem, né? Que na verdade o McDaniels, né? Seria o McDaniels, mas você nunca sabe exatamente quanto se pode contar, é sempre uma questão complicada. Nesse início, Gabriel, eu acho que o Lakers tem sido o que eu achava que era, que é um time mais perigoso do que necessariamente bom. Não estou reclamando do Lakers, o que eu estou falando vai ter momentos de pico muito bons, vai ganhar do Denver atropelando, vai perder para Charlotte às vezes, sabe? Uhum. Porque é assim. Mas eu acho que assim, a vitória contra a Denver, ela demarca muito uma mudança pro Lakers, né? Porque é uma vitória muito emblemática contra um time que não vencia de jeito nenhum. É emblemático para o Lakers o que significa vencer Denver. O Lakers, para mim, eu não vou mudar muito o que eu acho do Lakers, entendeu? Eu acho que assim, se você me perguntar quem é o melhor time entre Lakers e Warriors hoje, eu acho que o Warriors é mais time. Eu acho que o Warriors, o time Butler entrou e você vê um time. Tipo, ele meio que colocou tudo no lugar. O Lakers, eu acho que é uma coisa que tem muito ponto para ser explorado. Eu acho que o Lakers tem a falta de pivô, tem a falta de defesa no ponto de ataque, tem muita coisa faltando. Mas o Lakers, mesmo com esse monte de coisa faltando, o Lakers é um time muito perigoso. É o que você falou, vai chegar nos playoffs, série de 7 jogos.
tá legal. O Lakers vai olhar pro outro e vai falar, tá, então vamos lá, tentem vencer LeBron, o meu time tem LeBron e o Luka, e aí, tenta vencer. É complicado, é um time perigoso, é um time que ele pode vencer, ele tá no bolo. Agora, eu quero um pouco mais de tempo para ver se o Lakers é muito mais esse time que jogou contra Denver, ou se é o time que tava perdendo, ele tá meio que pisando em ovos, ali venceu suado Portland, né? Vamos ver. Hoje eu sou bem sincero com você, Gabriel. Eu acho que time encorpado, coletivo, acho que o Warriors é mais. Mas eu acho que o Lakers é mais perigoso que o Warriors, se tudo der certo. Acho que o Lakers tem um teto maior, né, do que o Golden State Warriors, mas eu apostaria, se eu tivesse que apostar o destino do mundo num time, de repente surpreendendo o Oklahoma City Thunder, seria no Los Angeles Lakers, né, justamente por isso, né, você vai chegar num jogo 7, de um lado você vai ter o Luka e o LeBron, e você sabe que os dois, posse de bola após posse de bola, eles vão encontrar uma forma de quebrar a defesa adversária, né? Acho que... E eles se entenderam muito bem, muito rápido, né, Ricardo? Que pra mim, por mais que... Assim, são dois jogadores inteligentíssimos, né? Não achava que ia ter problema, mas muito mais rápido do que eu imaginava. Sim. O que eu aprendi, Gabriel, uma coisa que eu aprendi muito importante, especialmente depois do Big Three do Heat, o LeBron, Wade e Bosh, é que, assim, talento encontra um jeito. Assim, não encaixa o Wade e o LeBron, como que o Wade e o LeBron vão encaixar? Um é LeBron James, o outro é Dwayne Wade. Eles vão sentar, vão se olhar, vai entrar em quadra, a bola vai subir, eles vão fazer funcionar, não se preocupe. Um contraponto é que esse time só encaixou mesmo quando o Dwayne Wade entendeu que era o time do LeBron, né? Sim, e aí... E demorou uma temporada pra isso acontecer. Foi uma temporada, mas aí é que vem a coisa, né? Foi uma temporada em que o Heat não encaixou, o Heat chegou na final da NBA. Sim, verdade. Ainda assim. Verdade. Né? O Heat chegou na final da NBA e a gente falava, não encaixou direito e tal. Tem coisas, bom ponto. Coisas, né? Assim, eu acho que um ponto importante que pode ser dito é que você fala, olha lá, juntou o Nets, juntou Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant e não deu certo. Mas eles têm que entender quem são as figuras envolvidas também, né? Sim. Kevin Durant não se dá bem com ele mesmo no espelho, Sim. O James Harden tá brigando com qualquer um em rede social, o James Harden o Kyrie Irving, ele simplesmente não se vacinou, né, cara? Eles decidiram não se vacinar, né, de uma hora para outra com o Covid. O James Harden é outro que também problema em playoff, problema de lesão, sempre tem problemas. O James Harden o James Harden dessa temporada no Clippers é uma exceção. O cara que tá sem problema, não é distração, tá jogando basquete. Esse James Harden que teve nessa temporada é total exceção. Agora sim, Gabriel, uma coisa que você falou é que eu concordo. Se você chegar para mim e falar, Ricardo, vai ter Warriors ou Lakers, um desses times vai disputar a final com o Thunder do Oeste. Quem é? Eu diria para você, hoje eu apostaria no Warriors. Aí você fala, Ricardo, Warriors e Lakers, um desses times vai estar na final da NBA, vai eliminar o Thunder na final. Quem é? Eu diria o Lakers. Faz sentido, porque eu acho que o Warriors tem um piso mais alto, né? A base deles eu acho que é mais alta, enquanto o Lakers com essa dupla eu acho que tem um teto maior. 2 pontos, né? Só pra quem não lembra, a questão do Kyrie, dele não se vacinar, ele não podia jogar em Nova York, né? Então ele ficou um período considerável só jogando fora de casa, né? Que o que saiu de notícia é que o James Harden tava maluco com aquilo, né? E foi o ponto que quebrou esse super time, que também, com tudo isso, se o Kevin Durant não pisa na linha naquele arremesso de 3, eles tinham ido pra final da NBA pra enfrentar o Phoenix Suns, que era um time bem vencível, né? Assim como o Milwaukee Bucks venceu, né? E aí o Mike Budenholzer teria sido demitido dos Bucks, não teria sido campeão com a equipe, talvez, assim, é um baita IC, né? Porque aí Giannis talvez não teria sido campeão ainda e várias coisas poderiam ter acontecido. Um ponto sobre o Austin Reeves. Você citou o Austin Reeves e eu li uma história muito legal sobre ele essa semana. Eu não lembro qual foi o site que publicou, que o Austin Reeves, no começo da carreira, o LeBron tava pegando muito no pé dele. Tava
em treino, dando instrução e falando tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Se o Austin Reeves fazia alguma coisa errada no jogo, o LeBron pegava muito no pé dele, tanto que tem aquele vídeo famoso do LeBron explicando pro Austin Reeves, o Austin Reeves com cara de confuso, e ele tava colocando muita pressão em cima do Austin Reeves, né? E segundo essa matéria, chegou num ponto que o Austin Reeves foi conversar com o assistente técnico do Los Angeles Lakers e pediu pra ele conversar com o LeBron e falou assim, cara, o LeBron ele tá botando muita pressão, eu tô começando agora e tal, não sei o que, ele precisa me dar um pouco de espaço, que eu não tá me prejudicando, não tô aguentando. Aí a resposta desse assistente pro Austin Reeves foi, o único motivo pro LeBron tá pegando no seu pé dessa forma é porque ele acredita em você. E hoje a gente vê que o LeBron estava certo, porque o jogador que o Austin Reeves se tornou, né? O Austin Reeves, eu acho que ele é... Pô, no contrato dele principalmente, né? O contrato absurdo que ele assinou, a gente já sabia, e se tornou ainda mais absurdo. E ele tá se adaptando muito bem, sendo o criador secundário, ora com o LeBron, ora com o Luka Doncic. Mas esse salto que o Austin Reeves deu é realmente muito impressionante. E se fosse o Michael Jordan teria dado um soco na cara do Austin Reeves, como ele fez com o Steve Kerr. E aí, sabe-se lá o que aconteceria, né? Mas o LeBron conseguiu tirar o melhor basquete do Austin Reeves. Vamos falar sobre o Detroit Pistons agora. Você talvez escute o Ricardo um pouco diferente, porque bem na hora que a gente ia começar a falar sobre Pistons, o fone de ouvido dele tentou sabotar aqui o programa, mas estamos de volta falar sobre o time que... talvez o time mais quente na NBA no momento, 7 vitórias consecutivas, e é um time que a sensação que dá é que melhorou sem o Jaden Ivey, né? E eu acho que não é por causa do Jaden Ivey, eu acho uma melhora que aconteceria, né? Um time novo que vai se encaixando e calhou de ser com essa ausência do Jaden Ivey. Antes da minha visão como torcedor, Ricardo, eu queria a sua opinião como uma das referências na cobertura da NBA aqui no Brasil. Eu cresci lendo o Ricardo Stabolito no Jumper. Sacanagem, nós temos a mesma idade. Ricardo, esse time dos Pistons é real? Cara, aí que tá, né? Tem gente que você fala é real, e aí o cara fala, ó lá, falou que é candidato ao título, né? Calma. Ser real para o Pistons, dentro do que o Pistons tem feito nos últimos anos, ser real é hoje sexto colocado do leste. Ele é o sexto colocado do leste mesmo? Eu acho que sim. Eu acho que ele é o sexto melhor time do leste no conjunto da temporada. Você tem que pesar um pouco o que é o leste, né, Gabriel? Infelizmente tem que pesar, porque o leste é uma conferência que a gente fala no bolo do oeste. O bolo do leste ele tá bem abaixo, assim, em termos do que ele é homogeneamente, a qualidade dos times como um todo. Você tem um topo muito mais bem definido, com mais times do que o oeste. É uma conferência diferente, né, em termos competitivos. Mas Detroit é real dentro do que ele está mostrando. Eu acho que é uma campanha muito legal. Acho que é uma campanha que, em especial, eu acho que ela tem um impacto anímico comparado à última, quando teve um recorde de derrotas consecutivas e tal. Eu acho que foi um choque de realidade importante, lógico, para a franquia como um todo, mas para o elenco, para a comissão técnica que mudou, inclusive, né? Você teve um choque que era necessário. Eu acho que nesse sentido, esse elenco sempre fala muito sobre isso, uma gratidão por estar vencendo. Acho que eu acho que quando na última temporada ele é pesado, ele foi pesado bastante, acho que foi vivido pelos jogadores mesmo. E o Detroit atual, Gabriel, é um time que, como você sugere, o sexto colocado do leste, é um time bastante correto, é um time, sabe, não é extraordinário, mas é um time defensivamente muito bom, é um time que, seguindo uma tradução do Detroit, é um time que vai ganhar de você nos rebotes, provavelmente, porque é um time aguerrido em rebote, um time que provavelmente é o dado estatístico que se destaca, assim, no que Detroit é elite junto ao resto da NBA, comparado ao resto da NBA. Rebote, taxa de rebote muito alta, taxa de rebote defensivo muito alta. Então é um time bastante correto, um time que defende, um time que se esforça, enquadra,
É um time que você percebe que tem suor envolvido ali. E assim, Gabriel, além de tudo isso, você tem a inspiração que é o Cade Cunningham, que a gente tem que começar a falar, assim, o pessoal fica um pouco pé atrás, Gabriel. O Cade Cunningham é um dos 10 melhores jogadores dessa temporada. Cade Cunningham, ele, sabe? Eu não sei se dá pra citar 9 ou 10 melhores que ele nessa temporada, não. Eu acho que hoje é realista ele ser segundo time ao NBA. Eu acho também. Porque você tem Shea e Donovan Mitchell, provavelmente na frente dele. E aí Brunson e Cade no segundo time. Eu acho que seria bem realista pensar em algo do tipo, né? Ele tá tendo uma temporada melhor que do Curry. Temporada melhor, sei lá, insira guard aí. Pra ilustrar o que você falou, né? Os Pistons é o quarto time que tem maior porcentagem de rebotes, né? Então realmente é elite, né? Isso se dá muito porque o time tem 48 minutos de Jalen Duren e Isaiah Stewart, né? Que eu amo o Isaiah Stewart. Sempre gostei dele e eu sinto que ele é até muito qualificado para esse papel de pivô reserva. Eu acho que teriam times que ele poderia ser o pivô titular, né? E eu sinto que eventualmente isso vai acontecer e eu vou ficar muito triste quando ele sair do Detroit Pistons, porque o Jalen Duren tem um teto maior do que o Isaiah Stewart, né? Mas o Isaiah Stewart é brigador, já quis matar o LeBron uma vez, né? Naquela famosa briga entre eles dois num Pistons e Lakers. E acho que a volta do Ausar Thompson, né, que foi gradual, né, depois do problema que ele teve, né, ele teve o problema que o Wembanyama teve, né, a diferença é que o coágulo dele era na perna, né, enquanto o do Wembanyama era no ombro, né, e é um problema de saúde sério, né, tem gente que morre disso, né, lógico que eles são atletas, são jovens, então imagino que a recuperação do Wembanyama vai ser boa, assim como a do Ausar Thompson. Mas é um time que eu sinto que sabe, é como você falou, é um time bem feijão com arroz, taticamente, não tem nada de corte off-ball aqui, faz o screen, aí... Não tem nada disso. É o Cade Cunningham sendo aquele cara do iso ball, ele fica com a bola, vem um bloqueio do Jalen Duren, ele encontra o arremessador, ele encontra o Jalen Duren, ele joga muito bem de costas pra cesta, então se a jogada inicial quebra, ele ainda consegue levar o cara dele pra debaixo da cesta, porque você não pode marcar ele com guarda, porque ele é muito grande, muito forte pra ser defendido. A gente viu muito contra o Clippers, né, nessa segunda-feira, o Batum marcando o Cade Cunningham, né, por conta dessa questão do tamanho. E eu acho que tem algumas questões para os playoffs. A história te diz que um time com esse perfil do Detroit Pistons costuma ter mais problemas nos playoffs do que na temporada regular, porque, por exemplo, a gente está hoje olhando aqui, sexta colocação, os Pistons enfrentariam o New York Knicks. Do Knicks para baixo, eu acho que o Pistons não vai ser varrido. Eu acho que, assim, pode ser varrido, mas não acho que seria não ia ser automático. Contra o Celtics, contra o Cavaliers, acho que não tem muitas condições, não tem muito o que fazer. Mas contra o Knicks, contra o Milwaukee Bucks, eu acho que os Pistons podem dar uma série. Só que enfrentando os Knicks, por exemplo, eles vão ter OG Anunoby e Mikal Bridges e Josh Hart marcando o Cade. Eles vão se vender totalmente para marcar o Cade, vai ser marcação dupla o tempo todo, porque você tem o Ausar Thompson, que é um defensor incrível, mas ofensivamente ele é Prime Ben Simmons, né? Um cara que você não... As defesas não vão respeitar nos playoffs. E aí se você... vamos botar o Malik Beasley, então, que tá concorrendo para ser o melhor sexto homem, né? Um dos melhores arremessadores da NBA nessa temporada. Não consegue marcar ninguém. Então você tem os dois extremos entre o Malik Beasley e o Ausar Thompson. Dito isso, eu não imaginava que eu estaria aqui em fevereiro falando sobre, o que esse time do Pistons pode fazer nos playoffs. Então essa temporada, aconteça o que acontecer, já é uma vitória. Só que esse perfil de time dos Pistons não costuma se dar muito bem nos playoffs. Eu também não esperava. Agora, sim, essa é a questão. Playoff é outra história. Eu acho que o Pistons é um time que ele é relativamente previsível, se você for pensar assim, ou unidimensional, digamos assim. Pensando em playoff, pensando em uma série de 7 jogos, o encaixe contra o Knicks realmente, assim,
É muito complicado. Né? Você vai ter o Karl Anthony Towns espaçando a quadra e forçando o Jalen Duren a jogar provavelmente bem longe da cesta, o que vai te comprometer os rebotes, né? E você tem um Knicks, como você disse, que é um time alto, então um time que tem condição de bater de frente com o rebote. Se você consegue afastar o Jalen Duren mais do garrafão, é um time que tende a bater de frente com você nos rebotes, tem corpos, é um time alto. De certa forma, esse é uma vantagem que o Lakers também tem. O Lakers, botar o time baixo do Lakers em quadra sem pivô não é um time baixo, né, né, Gabriel? Mas o Knicks também tem isso, né? O Knicks é um time que ele é muito alto, muito corpulento, digamos assim, como o Thibodeau gosta. E eu acho que esse é um encaixe muito ruim para Detroit. Agora, esse é o ponto que você falou. A grande vitória a gente está aqui em fevereiro falando de Detroit. Esse é o grande sinal. Detroit tinha que dar esse sinal. Né? Primeira vez em 10 anos que o time vence 7 jogos seguidos. Né? Ele tinha que dar esses sinais, porque Detroit Pistons é uma franquia que depende de ser minimamente competitiva. Detroit é um mercado complicado, né? Um mercado que passou por muitas mudanças, um mercado que se enfraqueceu bastante né, nos últimos 15, 20 anos. Então Detroit precisa ter um produto vencedor. Pistons tem que ser um produto vencedor. Assim como outras franquias menores, Bucks, Magic, são times que, sabe, é importante para eles estar lá em cima. É importante ter 4, 5 jogos ou mais de playoff na temporada para equilibrar as contas, para poder ser um pouco alojado no mercado. Então, isso é importante para o Pistons. É importante a gente estar aqui falando de um Pistons competitivo, de um Pistons que, na pior das hipóteses, vai estar no play-in e já é uma grande vitória para o Pistons em relação às últimas campanhas. Eu acho que das últimas 6 temporadas ele deve ter sido o pior do leste em 4. Né? É importante o Pistons isso. E o Pistons é um time que está formando uma identidade, Gabriel. Não é uma identidade super sexy, não é um time que você vai olhar na TV e vai querer assistir, mas é um time que ele está ganhando corpo. E eu acho que uma coisa muito importante que mudou e que é uma coisa que eu sei que é muito importante, porque a torcida do Pistons ser enfurecida no Twitter por causa disso, é seleção de arremesso do Cade Cunningham. Cade Cunningham, nas últimas temporadas, ele realmente tinha a jogada quebrava, pode apostar que ele vai tentar um arremesso meio doidão, né? Um arremesso que você não tentaria se você for uma criança e estiver em casa, não tente isso, né? E eu acho que ele mudou bastante em relação a isso. Eu acho que ele está muito mais lúcido em relação a isso. Também porque o Pistons agora tem uma coisa importante para a NBA hoje em dia, né? Tem 1 ou 2 caras que chutam, né? Passam um pouquinho a quadra. Que é uma grande diferença, né, Gabriel, em relação aos últimos 3 anos, que né, o time não tinha ninguém para arremessar, né? Malik Beasley, se eu não me engano, alguém postou no Twitter anteontem, Gabriel, que acho que só um jogador na história da NBA tinha acertado 40% de bola de 3 pontos por 36 minutos em uma temporada inteira com mais de 11 tentativas por 36 minutos de jogo. Que era Stephen Curry, fez isso 6 vezes. Agora, se continuar assim, Malik Beasley uma vez e Stephen Curry vão ter feito isso. Todo mundo sempre fala, né? Stephen Curry, Malik Beasley estão sempre na mesma frase, né? Mas assim, é o que eu venho falando a temporada inteira, né? Você se tornou um time profissional de basquete, né, nessa temporada, né? Em relação ao que tinha com o Monte Williams e que tinha em termos de elenco, né? E eu acho que o JB Bickerstaff, eu consigo ver confete caindo em cima do JB Bickerstaff? Não consigo. Eu acho que ele é um treinador extremamente limitado. Mas ele elevou, ele pode ser, por exemplo, o que o Mark Jackson foi pro Golden State Warriors, né? Porque era um dos piores times da NBA. O Mark Jackson consegue criar alguma coisa naquele time, se torna um time competitivo. Se eu não me engano, era o Mark Jackson ainda naquela série que eles vencem o Dallas Mavericks, né? E aí vem o Steve Kerr que leva eles ao próximo passo. Mas enfim, a linha do tempo talvez não seja essa, mas o Steve Kerr leva o Golden State Warriors ao novo passo. Eu concordo com isso. Acho que o Bickerstaff é um técnico certo para te tirar do fundo do poço e te colocar numa condição
minimamente competitiva. Uhum. Talvez ele não seja nem esse cara para te colocar numa semifinal de conferência. Talvez nem para isso ele seja. Sim. Ele não foi para Cleveland, aliás. Ele foi demitido de Cleveland por causa disso. Uhum. Mas aliás, ele colocou, né? Ele venceu em 7 jogos no Magic, Sim. se arrastou contra o Magic pra chegar, não deveria ter sido tão difícil aquela série. Uma série que você, como fã de Pokémon, Ricardo, foi uma verdadeira... Aquele meme da batalha dos 2 Metapods, né? No começo da primeira temporada. Aquela série foi exatamente aquilo. Pô, contra o Catbugger lá, o cara com 2 testinha, Metapod, né? Do Ash, Metapod e os dois se olhando ali. Endureça, endurecer. Exatamente. Endurece mais. Fica firme. E os dois travando. Esse papinho aí tá difícil. Eu acho que a chave pro crescimento dos Pistons a longo prazo, obviamente, você trazer uma segunda estrela. Pô, beleza, isso vale pra qualquer time da NBA. No Detroit Pistons, você já tem, Tobias Harris, que era muito criticado e ele não valia o dinheiro que o 76ers pagava ele. Mas ele é um veterano, é um cara da posição 4 que pega rebote, que segura as pontas na defesa, que arremessa bem de 3. Então, ele tá ali. A chave do crescimento dos Pistons é o Jaden Ivey. É o Jaden Ivey que ele quebrou a perna, né? Ele eventualmente vai voltar, não essa temporada, se eu não me engano. Quase certo que ele não volta essa temporada. E ele dava sinais positivos. Estava jogando muito melhor nessa temporada do que na temporada passada, né? E ele ser esse segundo cara. E ele é um cara totalmente diferente do Cade, né? Porque o Cade é muito mais de força, técnica. E o Ivey é explosão, velocidade. E também um bom arremessador de 3. Então, ele é a chave, né? E se, assim, o Ron Holland ou o Alsa Thompson conseguirem desenvolver alguma coisa ofensivamente, e por desenvolver eu digo arremesso, ótimo. Porque o Alsa, eu acho que ele é um pouco, talvez, superestimado por quem não acompanha tanto o time, porque ele tem, às vezes quando tem jogo aí de 12 rebotes, né, e você vê quando ele voando pra dar um toco e tal, não sei o que, a defesa dele é incrível, ele é um excelente defensor, talvez um pouquinho menos atlético do que o irmão dele, que eu acho que o Amen Thompson, do Houston Rockets, pra mim é o melhor atleta na NBA. O Alsa Thompson um pouquinho abaixo, mas ainda assim, ele é menos criativo também que o Amen, mas ele é um baita defensor, só que ele é um cara que você ignora no ataque. É um cara que você tem que botar ele no dunker spot porque ele não consegue arremessar. Ele recebeu uma bola ontem ele tava sendo marcado pelo Harden no canto, o Harden dando todo o espaço do mundo, e ele ataca a cesta. E beleza, ele fez a cesta, fez uma bandeja bonita, inclusive, mas é uma bola ali que você quer um cara arremessando de 3, porque ele tava totalmente livre. E ele tava totalmente livre porque ele é o Alsa Thompson. Não era o Malik Beasley ali. Se fosse o Malik Beasley não estaria livre. Então, é difícil. E um cara, esse tipo de cara, eu falo isso muito aqui no podcast. Todo ano começa os playoffs e parece que a gente descobre o que todo ano a gente descobre, né? Que é um basquete completamente diferente. Então, se você tem um cara que você pode deixar livre e ele não é uma ameaça de 3, fica muito difícil. Se você tem mais de um desses caras, é quase impossível você criar um ataque. Então, se você tem esse cara e esse cara é o Giannis, e você vai ter o resto do time girando ao redor dele, beleza, funciona. Os Bucks foram campeões. Só que aí você tem o Cade. Aí você tem o Alsa Thompson, que não arremessa. Você tem o Duren, que não arremessa. Começa a ficar um pouco travado. Mas, de novo, só da gente estar discutindo isso aqui, o que seria os Pistons nos playoffs, que é um time que vem de... Os Pistons vêm de um azar histórico no draft, por conta da loteria. O time terminou com a pior campanha no draft mais aguardado desde o draft do LeBron, e antes disso, desde o draft do Kareem Abdul-Jabbar. O Pistons perdeu acho que 2 ou 3 jogos a mais que o San Antonio Spurs. E eles acabam com a 5ª escolha. Victor Wembanyama vai pros Spurs. Eu tava na live no canal com o Guilherme Taniguchi, torcedor do San Antonio Spurs. Minha alma morreu por dentro dos Pistons perderem aquela loteria. E aí, de novo, o time tem a pior campanha, 5ª escolha de novo, né? E eu acho que passou por um purgatório que não foi recompensado.
Tudo bem, você tem o Cade Cunningham, né, lá atrás, beleza, ganhou aquela loteria, o Cade Cunningham, mas não é o Victor Wembanyama. Mas é um time que precisava muito dessa relevância, é um time que é como se tivesse tirado o Titanic do fundo do oceano e você coloca ele estabilizado, flutuando bem. Eu quero ver se esse navio vai voltar a zarpar nas próximas temporadas, né? Se alguém vai conseguir, vamos religar aqui os motores e tal, e vamos andar e vamos chegar nos Estados Unidos. Mas só desse Titanic ter sido levantado do fundo do Oceano Atlântico, eu acho que essa temporada é uma grande vitória. Sem dúvida. É uma vitória... assim, a gente até vou puxar aqui, Gabriel, porque às vezes a gente não tem ideia exata do que o que foi o Pistons nos últimos tempos, sabe? Você sabe, mas o pessoal que está ouvindo às vezes não tem ideia do que tem sido o Pistons. Que às vezes acompanha um pouco mais por cima, não está em cima da tabela todo ano. Nos últimos 5 anos, as últimas 5 temporadas, ele foi 13º, 15º, 14º, 15º, 15º colocado do leste. Sabe? Número de vitórias em 82 partidas. Venceu 20, 20, 23, 17 e 14. Abrindo uma arena nova nesse período, né? Abriu uma arena nova numa cidade que teoricamente, um mercado que teoricamente está quebrado. Sim. Né, por causa de todas as mudanças que aconteceu na economia nos últimos anos e na própria situação de Detroit, né, que é uma cidade que ficou muito prejudicada pela questão de indústria automobilística e tudo mais, né? Aí é uma coisa mais para o pessoal das finanças aí falar. Mas, sabe, a situação era triste, era drástica, era uma situação Kings, né? Era uma situação do Sacramento Kings. Só que o Sacramento Kings, ele viveu 17, 18 anos isso, mas não nesse nível, assim. Nem o Kings passou por isso. 13º, 15º, 14º, 15º, 15º. O negócio do Kings era que eles nunca estavam no topo do draft, né? Tava sempre ali 3, 4 e tal. Ele sempre é 11º do Oeste, 10º do Oeste, aí 12º do Oeste. Enfim, de girar entre 14º e 15º, 4 temporadas seguidas, é muito difícil. Eu acho que se a gente procurar, vai ser difícil encontrar assim, 5 casos de times que passaram 4 temporadas seguidas, sempre em penúltimo, último da conferência. E o Pistons estava nessa situação. Sim. Então, assim, é muito necessário. É muito necessário. E a gente vai estar torcendo pelo Cade. Eu concordo plenamente com você. O Cade Cunningham hoje ele é segundo time da NBA e está entre os 10 melhores jogadores dessa temporada. Não os 10 melhores jogadores da NBA como um todo, mas nessa temporada facilmente ele está entre os 10 melhores. Eu acho que pra encerrar, né, eu saio dessa temporada com a sensação de que dá pra construir um time competitivo de verdade com o Cade Cunningham sendo o seu melhor jogador. E você tem poucos jogadores desses na NBA, né? Não tem muitos desses caras. Claro que nenhum jogador vai ser campeão sozinho, né? Só que você ter um cara que eu consigo enxergar uma versão que com uma segunda estrela forte, com um time forte, o time pode eventualmente ser campeão. Claro que ainda tem um caminho pela frente, mas é o tipo de potencial que o Cade mostra. Siga o Ricardo Stabolito Jumper no Twitter, siga o Jumper no Jumper Brasil nas principais redes sociais, leiam os textos deles, que volta e meia eu uso um print de notícia do Jumper lá nos meus vídeos pra mostrar que é uma notícia real, que eu não tô viajando com o tema do meu vídeo. Ricardo, brigadão pela participação e até a próxima. Eu que agradeço, Gabriel, sempre, tamo aí, o convite, e fica um abraço sempre pra todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes. Os parceiros dos esportes, né, que eu venho chamando essa questão de branding aí, parceiros. De repente eu vou fazer umas camisetas, né, ganhar um dinheirinho, tá foda, tá precisando de dinheiro. Mas um grande abraço a todos, podcast Cara dos Esportes de NBA tem episódio exclusivo ainda essa semana pra apoiadores, depois só do carnaval, depois quarta-feira de cinzas a gente volta a conversar. Um grande abraço a todos, tchau!